Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, hoje trazendo mais uma vez, nesses últimos 12 anos, meu amigo e irmão querido Jorge Antônio Ouro, que está aqui conosco. Hoje, passados os nossos aniversários mais velhos, e hoje eu quero começar o programa falando exatamente sobre um período, que a gente sempre faz essa introdução, e tem muito a ver com o tema que nós vamos conversar hoje, que foi fruto daquele programa que ele me entrevistou, que vocês gostaram muito, e onde eu falei que nós íamos fazer o tema do programa de hoje, porque ele me chamou a atenção sobre uma coisa que nunca tinha falado aqui. Falamos separadamente um monte de vezes. Alma e eu superior. Então, já vamos entrar no tema, mas o que tem a ver com o tema é isso que eu vou falar. Daqui a pouco eu deixo ele dar boa noite e tudo, boa tarde. Mas eu passei esse período, claro, a gente sempre acha que o período atual é sempre o pior ou o melhor, sempre assim, porque a gente perde muita referência ou guarda tudo. Mas eu tive um que eu chamo de inferno astral. O termo é errado, inferno astral, porque não existe. Eu acho que é uma espécie de pororoca que tem entre o novo e o velho. Então aquela trombada ali, deve ser alguma coisa assim, dá uma encrenca danada. Então eu passei um período acima de 30 dias. Essa vez a pororoca resolveu bagunçar comigo, porque, puxa vida, eu desabafei nas redes sociais, fiz uma série de coisas, foi bom. E quando eu desabafo, eu vejo que outras pessoas, não sou só eu, sabe? Então é bacana, as pessoas gostam de ler aquilo, puxa vida. Então não estou em estado depressivo, nem coisa nenhuma. Mas foi um período, vou te contar mesmo. Difícil pra caramba. E isso que eu quero entrar hoje no tema, e nós vamos puxar o que é isso, essa fase, isso que eu quero perguntar, já fica uma pergunta aqui, depois você já começa por aí, onde você quiser. Nós havíamos falado na ocasião que você me entrevistou sobre essa... que eu tentei te entrevistar. Mas foi maravilhoso, todo mundo gostou pelo menos agora, e querem mais agora, hein? Vamos chamar, agora posso viajar, porque eu tenho um substituto legal aqui para vocês aqui. Mas lembra na ocasião que eu falei para você de uma ocorrência, mas antes dessa ocorrência, tudo bom, Jorge? Tudo. Deixa eu deixar ele falar um pouquinho. Segura, freio, Os freios tão bom. Não, tudo ótimo, tudo perfeito. Então, tudo assim, ótimo. Um aninho mais velhos, Pois é. Então, mas a gente não... como é que se diz? Eu me preocupo mais em agradecer, sempre me preocupei mais em agradecer os votos do que recebê-los, E quando você recebe um voto de parabéns, felicidades, isso é bacana. Eu sempre tive o hábito, quando eu abro o meu Facebook, todos os dias, eu vejo os aniversariantes e eu os cumprimento um a um. Assim como você, eu tenho 5.000 contatos. Mas eu acho que é bacana a pessoa saber que alguém está vendo que ela faz aniversário, ser lembrado é muito bacana. Então eu vejo isso com muito respeito e eu me sinto numa obrigação, mas não é um dever, o dever sim, mas é uma obrigação gostosa de retribuir esse carinho, sabe? É ótimo você falar isso, sabe por que eu não respondo um a um? Não é fácil, hein? Não, eu sei que para mim Nossa. seria possível. É porque assim, quando uma pessoa vem e deseja para você feliz aniversário e escreve aquelas coisas que eles buscam lá no fundo da alma, tem razão. São tem coisas razão. maravilhosas, e todos fazem isso, Para você responder um a um, você tem que cavar tão fundo na tua alma quanto eles cavaram. Exato. Isso. E aí exteriorizar a fraternidade naquela quantidade, da forma adequada e que sirva para todos. Aí você repetir isso N vezes é um processo assim, no meu caso, está acima da minha capacidade vital, porque eu me emociono muito quando eu vou responder uma coisa dessas, e daí eu não consigo virtualmente aguentar. Então eu espero. Ano passado nem agradeci, ano retrasado, isso me lembro, daí eu fiz uma mensagem de agradecimento para todos, mas eu leio todas as mensagens. Só que daí é muito emocionante, daí eu não consigo. Mas sem dúvida, eu não sei se você leu na ocasião, que você lê, você é o moita, fica quietinho. Sim, eu leio tudo. Então tá, você deve ter visto que no dia do meu aniversário, véspera do meu aniversário, eu fiz um desabafo. Acho que eu postei até
na comunidade do Vida Inteligente. Escrevi Inferno Astral, foi o título mesmo. Ah, eu vi o título, não li o conteúdo. Não leu? Então você volta lá e vê se você consegue ler, porque aí eu falei um monte, falei sobre o que eu vejo das pessoas, sobre isso que nós estamos vendo, mas são seres humanos, os seres humanos estão modificados, então desabafei. E logo em seguida, o dia seguinte do meu aniversário, aí eu recebo uma série de cumprimentos, como você acabou de dizer, você entendeu? Que isso me supre de tudo aquilo que eu falei lá. Mas aquilo lá não era falso. É o que você sabe que eu sou verdadeiro, né? Sim, Isso é inconteste. Então eu falo o que eu sinto e não quero nem saber. Mas aquilo, eu falei, puxa vida, no meio desse turbilhão todo, tem pessoas maravilhosas que estão aí mandando, compreendendo o que eu escrevi, né? Que tem gente que compreende, tem gente que cai de pau em cima de você, né? É normal, depende né? do que você faz. É normal. Então, se todos fossem perfeitos, a gente não precisava estar claro, conversando aqui. claro. Não tinha escola de iniciação, não tinha bem, não tinha mal, Mas não tinha vida. isso fez com que o meu aniversário fosse melhor, porque eu estava totalmente desanimado assim. Eu não sei o que acontece, você pode até falar nesse período, e eu acho que isso tudo tem a ver, tem a alma e o tal do eu superior, porque deve ser as duas coisas, nós já vamos falar isso. Então, deixa você cumprimentar as pessoas, né? Você Não, fala pode aí. complementar sobre isso que você está falando, porque tem tudo a ver com o assunto. Né? Então tá, e eu te disse, aí você faz a sua apresentação, fala alguma coisa, mas eu te disse na ocasião que nós fizemos, que você me entrevistou, que eu tive aquela ocorrência que eu tomei o álcool, né, dos meus amigos e, sim, eu me lembro. Que eu fiquei num estado que eu nunca experienciei. Via você fazendo perfeitamente. O que não queria fazer. E foi aí que você falou nisso aqui que surgiu até, eu falei, vamos falar sobre isso, nunca ouvi falar, tal. Então foi uma experiência que está viva na minha memória, toda vez que eu converso, ela revive como se eu estivesse fazendo isso aqui hoje, né? E isso que eu quero saber, o que era, o que foi aquilo, você fez não era o nosso tema, né? Você tinha me dirigido outro tipo de perguntas, mas me chamou a atenção, porque você me disse na ocasião que eu estava aqui e aquele que tinha se manifestado, muita gente pensa, o cara foi obsediado, passou uma alma por ali, viu o cara lá, vou beber daquele conhaque, vou usufruir do cara, sei lá. Isso até existe, mas para que aconteça, a muralha tem que estar fendida. Então, sem a dúvida. prática, né, o costume em fazer isso, em usar o álcool para fender, né, o ovo áurico, daí, então, se você pega um perdido qualquer do astral, o cara vem e se manifesta através do teu veículo, que a gente comumente ouve falar disso. Então, né? foi uma experiência, mas então... não é o caso porque é muito pontual, então não tem a prática, é outra coisa. Então, ótimo. Então a gente já começa bem por aí. Deixa eu te contar um fato, então, agora. Tenham paciência, né? Uma coisa que eu pedi no meu aniversário. Nós temos mais de 12 anos, né? Pelo menos comigo, né? Quem passou o aniversário comigo, assim, nas redes virtuais e tudo isso aqui, meus filhos principalmente falaram, eles me desejaram. Pai, paciência para você, porque você é um chato, rapaz, você é tão intolerante e tudo isso aqui. Eu falei, puxa, então rezem para eu ter paciência. Então peço para vocês que tenham paciência hoje, porque nós tínhamos uma fábrica de velas. Eu contei esse fato da bebida, né? Nós tínhamos uma fábrica de velas lá no Belenzinho, em São Paulo. E fazíamos velas brancas para você acender para o seu devocional, né? Para o seu anjo, quem você quiser. E tínhamos as velas de todas as cores para as outras linhas de Umbanda. Todas as devoções. Bonito, esse é o meu ídolo aqui. Todas as devoções. Numa certa ocasião eu sabia, porque meu pai era espírita, o sócio dele era espírita, então a gente sabia com o que estava lidando ali, né? Você está num lugar desse, deve ter presença, sei lá. Você sabe que eu sou um pé aqui e outro lá. Numa certa ocasião eu estou lá e me dá uma vontade de tomar cachaça, seu Jorge Antônio Ouro. Pode ser. Uma vontade de tomar pinga. Aí o meu racional. Falei, peraí, Gregão, você com vontade de tomar pinga? Eu falando comigo, né? Não pode ser. Você não bebe, ainda mais pinga, cachaça? Não sei o que, mas a vontade foi tão grande, que eu saí de lá 15. Esse jogo daí, o caminho onde flui essa conversa, chama corrente racional. É um caminho vital entre a razão e o instinto. Olha só, tem tudo a ver com o nosso tema, né? Não, é o nosso tema. Então tá, aí eu saio de lá, não resisto, vou na esquina, 15 metros
da fábrica de velas, nossa fábrica de velas. Chego lá no balcão, os balconistas que conheciam, claro, me dá uma caninha. O que você quer? Caninha. Você está brincando? Não, eu quero uma caninha. Botaram aquele, sabe como é que é o copinho de caninha, né? Botaram uma 51, sei lá o que era. Shot. Isso, exatamente. Peguei aquilo lá e crau para dentro, num gole só. A hora que eu fiz isso aqui, eles olharam para mim assustados, que é só cafezinho com leite que eu ia lá. Então, mas botei para dentro, acabou. Passou vontade, passou tudo, não tive nenhum outro tipo de influência. Mas, você sabe que hoje eu sou cético pra caramba, né? Mas eu posso até acreditar que naquele dia alguém bebeu por mim. Eu não sei. Brujas no las hay, pero que las creo. Exatamente, as bruxas não existem, mas que não, eu não creio em bruxas, Sim, mas que elas existem, brujas existem. no las creo, pero que las hay, las hay. Então foi mais uma experiência, né, que a gente pode e deve ter inúmeros outros fatos similares, digamos assim, que pode ser o que nós vamos conversar hoje, né? A gente vive imerso na matéria, né? A única diferença é a matéria, até onde a gente consegue ver na matéria onde a gente está imerso, né? Então são dois fatos que eu te contei, né? E eu acho que dá pra gente conversar aqui hoje. Então agora, passou o tempo, vocês tiveram paciência, então ótimo. Gostaram. O programa Vida Inteligente não só exercita a paciência do apresentador, como de quem está assistindo. O que em si talvez seja a mais profunda iniciação. Quem sabe, né? Puxa vida. Porque... E exercitar a paciência, porque do exercício da paciência é que brota a fraternidade, né? Com certeza. Nossa, não tem fraternidade. Porque a paciência que permite você compreender o erro do outro. Se você compreende o erro do outro, você já não odeia o outro por ele ter errado. Então a paciência em si é o bicho da fraternidade. Tá. Então, antes de eu te dar a palavra geral, como é que foi o teu... O meu você soube aí, a gente conversa... O meu foi tranquilo, meu aniversário. O aniversário foi tranquilo, não teve festa, não teve coisa nenhuma. Teve uma reunião no fim de semana, comemorando junto com os Dia das Mães, filhos, todo mundo junto, comemorando a mesma coisa, não pedi presente. Comemoramos uma coisa difícil, geralmente a família está toda junta assim, netos e toda essa coisa. E foi isso, Zé Fini, não ganhei nenhum presente. Pedi que não me dessem nenhum presente, que eu acho isso aí uma... Eu te dei um. Ah, não, isso aqui nós vamos mostrar depois. Não, mostrar. Não. Tem que contar? É só contar, mostrar, né? Então você conta o que você me deu. Foi maravilhoso, né? Ele vai se ferrar, estou falando aqui, quando ele descer, ou seja, lá para onde... Porque descer a gente desce de jeito, né? A gente não é enterrado lá em cima, é enterrado lá embaixo. Se for a 7 palmos, como for em Agartha, a hora que ele descer... Primeiro que eu sei lá se você está ferrado ou não, né? Eu vou lá pro fundão ali, que eu já sei ali, né? Eu gostaria também de ir pro fundão, porque quanto mais fundo, mais perto. Não, o rei do mundo não chega para onde eu vou, não. Entende? Mas uma vez ele me deu um belo de um presente, que muitos que assistem aqui, e eu tive a capacidade de perdê-lo, lamento, falei com ele antes da gente começar o programa, e agora eu ganhei outro presente. Flor de lis? A flor de lis, lembra que eu tinha aquele botão? Da Agartha. Então. E agora eu ganhei um outro que, se ele me deu é porque ele sabe o que está fazendo, né? E então pode falar sobre o que você me deu aí. Foi o presente que eu ganhei, acho que super presente, né? Porque caramba. Mas então você... tá. Depois você vai postar uma foto, então, já que a gente está contando o que é. Aí mas o que? Pode contar, não pode? O que você falou aí? Não, já que você chamou o assunto, vamos falar. Então tá, agora por isso que eu disse, você me deu um presente que é problema seu agora, porque o presente é maravilhoso, né? Não, é que então na eubiose são graus de iniciação, né? Tem o peregrino que é o preparatório, onde tinha aprendiz peregrino, e são 4 graus de iniciação até você entrar para o que chama de série interna, que efetivamente é a ordem do santo grau, né? E aí cada grau que se faz, você recebe uma medalha ligada à potestade, a quem coordena aquela etapa evolucional. E o primeiro grau chama-se Manu, né? E aí, então, eu nunca fiz, né? E não tinha a identificação. E então, há 30 anos atrás, né? Acho que mais, né? 30 anos, né? 30? Foi em 86. Isso aí, 31 anos. Mais ou menos 30 anos, mais ou menos. Daí, então, eu ganhei do Alvin, nosso amigo Alvin Schroeder, né?
Sim, você ganhou dele, é isso? Eu tá? ganhei Porque do eu estava vendo o Alvin, a né? medalha que ele tinha do Manu, né? De quando ele fez, não sei em que época, porque ele entrou para a série interna em 1951. Por aí, isso, quando eu estava nascendo. Então é alguma coisa que tem alguma maravilhosa, década, mas não só isso. É que daí aquilo traz em si as energias e a consciência, primeiro de quem usou, porque é um egrégora, né? E depois de toda a atividade templária na qual aquilo participou junto com ele. Por isso que eu disse. Então é um ente, né? É um egrégora tão vivo quanto nosso amigo, né? Aí eu dei de presente, achei que era justo, daí eu trouxe de presente pro claro que eu não podia recusar um presente desse, mas se você fez coisa errada, azar o seu. Pois é. Por isso que eu disse, quando o cara for lá para baixo, Jorginho. Não, direito você teria porque você é um membro honorário da Sociedade Sem dúvida, é verdade. Conferido pelo APTA próprio, né? Mas aí aquilo dali é uma coisa muito especial, porque é uma coisa muito particular, tem toda uma história ligada àquilo, porque acompanhou diariamente, assim, então vou fazer pelo assim, menos 50 anos. Então você vai se comprometer aqui agora na televisão, quando eu postar a fotografia, você faz uma descrição, certo? Vai ser na comunidade Vida Inteligente. Vou dizer que eu ganhei isso aqui, né, no meu aniversário, e você faz uma explicação do que é aquele presente, certo? Vamos fazer duas deferências. Primeiro é dar para você a deferência. Sim. E depois comentar, porque isso é uma coisa interna da sociedade. Não, sim, até onde puder. Isso sempre fizemos. A própria imagem é uma coisa interna da sociedade. Para todas as pessoas, aproveitando aqui, todas as pessoas que eu falo alguma coisa e que elas se admiram de eu saber dessa coisa, por não ter feito nenhum grau da Sociedade Brasileira de Eubiose, eu sempre faço questão, e não tem alguém que possa me contradizer, de dizer que você é um cara extremamente ético. Ou seja, você jamais abriu para mim, das coisas que eu tive conhecimento, alguma coisa que fosse da série interna e que você passasse para mim. Mas isso não. Mas eu quero enaltecer. Isso aí é bacana. Então, quer dizer, eu não posso te cobrar nunca alguma atitude que eu sei que você não vai fazer. Por melhor que eu seja seu amigo, seu irmão, você nunca vai ferir os estatutos internos da SBE. Então, isso que eu quero dizer. Tinha um livro que eu gostaria de ler, né? E aí o Alvin guardava uma cópia desse livro, cedido pela presidência da instituição, pela mestria da Ordem do Santo Grau. Mas a gente não tinha em Florianópolis condições ainda para ler, porque havia condições para que esse livro pudesse ser lido, né? E aí eu ouvi e disse assim: Jorge, você guarda esse livro então para mim, né? E é o que eu gostaria de ler, né? E aí eu levei para minha casa e eu tinha o costume de ler, de estudar muito, né? Assim, ler tudo que é coisa. E aí eu levava as outras coisas para ler na mesa de estudo e levava o livro e deixava fechado. Então eu olhei para o livro 11 anos sem abrir a primeira página. Você já havia me contado coisa igual assim. Depois aí eu devolvi para o nosso departamento, quando então tinha estrutura definida, adequada para que fosse lido. E aí então junto com todos no departamento, todos os discípulos, daí os membros de série interna. Então aí eu fui ler pela primeira vez, depois de 11 anos, com todos, tendo guardado por 11 anos. Parabéns, porque você gostar de chocolate e ficar olhando para ele na sua frente todo dia e não comer o chocolate é brincadeira. Disciplina é bacana isso. Não, é bacana, porque a iniciação, a vida, ela é uma coisa séria. Né? E eu tento ser um discípulo, eu me esforço para ser um discípulo do professor, né? E aí eu tento chegar no que seria o comportamento mínimo do discípulo. É o tipo daquilo que todo mundo fala, da tal da tentação que todos nós estamos sujeitos, né? E você tem que resistir a isso, quer dizer, você era um desejo de ver o que tinha no caso do livro, né? Só que quem se sobrepõe aos meus desejos é a minha vontade, né? E a minha vontade está ligada à consciência que eu tenho que eu sou um discípulo. Então, não, desejo eu vou atender quando eu achar que sim. Mais uma revelação que você vai puxando aqui, né?
Eu acho que eu já falei em algum programa, mas hoje, já que nós estamos falando um monte de coisa aqui, iniciando aqui nesse preâmbulo do programa. Tudo tem a ver com a questão da alma Sim. e do superior que a gente tá conversando. Uma vez ali, quando a gente estava na TV Floripa, na Visconde da Luz, alguns anos aí desses 12, o Jorge, eu não tinha automóvel na ocasião, na época, e o Jorge me dava carona, me levava até o terminal de ônibus, eu pegava ali e o ônibus. Certa ocasião estava chovendo, não sei o que tinha acontecido, saímos da... Ele abre o porta-malas para pegar o guarda-chuva, alguma coisa. Meu Deus do céu, essa imagem eu não esqueço. Você já pensou? Você já viu em filmes? Você já viu Alibaba, essas coisas, todas essas coisas de pirata, alguma coisa? Não tem, quando você entra nas cavernas, o tesouro, você vê empilhado até onde não cabia. Aí mais, né? eu olho lá para o porta-malas do moço aqui, o que Eu tem tinha lá? acabado de chegar de viagem. Isso. Eu cheguei direto de viagem para gravar. Tinha todos, não sei, todos não podia estar, mas Todos. Porque ele é diretor de arquivo da SBE. E tinham passado, ele trouxe de São Lourenço, todos os livros são internos ali, que alguns nem são de leitura, nem da própria, nem dos próprios membros da SBE, para fazer restauração e tudo. E, gente do céu, quando eu olhei para aquilo lá, com todas as coisas que você pode ler nos sites assim de que existe, que o professor escreveu e tudo, e que pouca gente tem acesso, falei, nossa senhora. Entendeu? Falei, se eu pegasse assim, ele se distraísse um pouquinho, eu pegasse aquilo lá. Mas foi uma experiência fantástica, né? Jorge, o que você está carregando aí, né? Porque tinha tudo. Eu saí de São Lourenço, eu cheguei a tempo de gravar, e aí fui direto para a TV com... E exemplares únicos, né? Aquilo tem cópia? Não, eu trouxe uma cópia do original que é guardado em... Mas é brincadeira, então. E sabe, então são coisas assim que... E ele volta a enaltecer. Ó a mudra ali, ó as mudras na mãozinha dele. Vai acompanhando a mãozinha dele. Eu sou chato. E ele é ético, extremamente ético. Hoje é o dia do elogio, não liga. Não, mas é bacana, eu acho isso bacana. Eu enalteço porque eu posso ver isso. Eu acho bacana eu ver a virtude do outro. Se eu vejo a virtude do outro, significa que eu posso ver a virtude em mim? Claro que sim. Não é? Só que daí isso nem é virtude, sabe? Não, Grego? mas não é virtude. É o comportamento... Ética. É o mínimo, né? A mesma coisa a gente chamar o outro assim, fazer um elogio assim, puxa, como você é humilde. Mas humildade não é virtude. Perfeito. Humildade é aquela bagagem básica que obrigação, você traz de vida, não tem... O não ser é que é esquisito, né? Agora, o ser não significa nada. É uma coisa ética. O não ser ético é estranho, é uma coisa esquisitona, né? E o que é ser ético? Ser ético é tão comum quanto respirar. É a própria vida, então não tem, sim, né? Sim. Bom. Então vamos lá, já entramos, estamos no tema faz tempo. Para aqueles que reclamam ali, 20 minutos para vocês entrarem no tema. É o primeiro programa pós-aniversário. Agora nós temos direito. Foi meu aniversário, né? O aniversário é assim, de verdade, assim, né? Eu fico bem quieto para passar o dia, né? Assim, não gosto de festa, assim, não. Também já passou isso não, aí, né? Eu sei, eu entendo. Tem gente que gosta, mas... em casa o pessoal faz questão... Bacana, e nós estamos em contagem regressiva, né, agora? Passou, né? Já estamos lá essa conta pra cá, né? De vida? Do retorno, né? A gente não sabe, né? Pode ser amanhã, pode ser daqui a 100 anos, pode ser nunca. Pode ser nunca. A gente trabalha para nunca. Claro, então. Né? Pessoal. Para que daí se funda a alma com o eu superior e se tornem imortais e o fenômeno chamado morte não mais aconteça. Ou voltar para a garta com os próprios pés, né? Mas se não der, tem tantas vezes para frente ainda que não faz diferença nenhuma. Você está me trazendo tudo à mente de novo, tudo aquilo que eu te falei quando você me perguntou na nossa entrevista, né? Mas tudo bem. Eu fiz para você as 4 perguntas da Esfinge. Foi boa. E depois o que te move. Que são as 3 perguntas da Esfinge e mais a 4ª, que é o que te move. Sim, né? Foi muito bacana. Isso aí se aplica à vida de cada um. Se você conseguir responder essas 4 perguntas, você está numa posição. Não, mas o pessoal também comentou de monte. Você foi muito feliz assim na formulação dela, sabe? Foi interessante. O que eu teria curiosidade de perguntar para alguém, né? A gente não combinou, não nada. Você estava preocupado o que você ia perguntar para mim?
Só achei esquisito sentado aí desse lado. Não, Passei fio pra caramba porque eu tive que ir de manga curta, sem nenhuma blusa por imagina, baixo. eu não aliviei não o ar-condicionado, não. Jorge, então vamos lá. Eu queria só comentar um termo que você usou, e eu acho muito engraçado quando você usa algumas expressões, que é pororoca, né? Pororoca não é feio, é um negócio natural. Você usou essa expressão pororoca com relação ao período que antecede o aniversário, que sim, é chamado o inferno novo astral, velho, né? É água do mar com água do rio. Então, isso se aplica ao momento em que a gente vive, que daí o Deobar do novo ciclo, que é o que a gente vive agora, né? Para que Dealba ele já existe. E ele se choca com o resíduo do ciclo antigo, com os estertores do ciclo antigo. E aí as frentes astrais, né, dos dois, aí realmente dá uma pororoca, porque você traz o novo, isso, né? isso. E o novo ciclo ele é avassalador, inexorável, porque não há para onde o ciclo antigo correr. Então não é assim, ele vai se instalar, mas em uma parte não. Ele vai se instalar, vírgula, mas talvez não existe isso. É inexorável, a inexorabilidade, né, da expansão total do novo ciclo. E o ciclo antigo é natural que resista, porque todo elemental, todo ser que existe quer sobreviver, não interessa o que seja, né? O choque dos dois, as primeiras frentes no astral, causam um caos, uma confusão, uma pororoca, que é exatamente o que a gente vive hoje. Exatamente. Né? O novo chegando, assustando, né, com sua resplandecência o antigo, né, e o antigo agindo por instinto, agride e grita, né, para tentar assustar, como qualquer animal, né? E é o que a gente vê hoje, então, o mundo agressivo, o mundo gritando, como uma reação ao que vem calmamente se instalando em definitivo. Termo poroca, assim, sensacional. E são processos naturais, o mais importante, né? Naturalíssimos. Exatamente. Então, e vê que são forças gigantes, né? Nossa. Você já presenciou a pororoca lá na Claro Amazônia? que sim. Então, e o pessoal surfa. Vão lá surfar. E eles entram assim, de onde começa a pororoca, né? Eles surfam até 10 km para dentro, sim, né? Ou alguma coisa assim. Tamanha a força. E veja que daí o que está vindo, o mar, é o novo. Então o mar empurra. Tudo, é incrível. Né? É incrível. Alguém, quem não sabe o que é, e tem acessa. Aquele barulho. Tem, na internet tem pororoca. O barulho assista. da pororoca, ele se equipara, isso é muito interessante essa analogia aqui, a partir do termo que você está dizendo, que ele se equipara ao que seria um ruído no astral mais congestionado. Olha que interessante. Né? Alguma coisa assim, sabe, todos acordados, todos gritando, todos tentando sobreviver, aquele, assim, todos os seres do astral, né, os elementais, né, aquilo é o efeito da pororoca do novo Bacana, ciclo. então, tá vendo? Tudo surge bacana. Vamos lá, alma e eu superior. Me surpreendeu. Para mim, confesso ainda, depois de 12 anos de vida inteligente, né, mais o que eu tenho de vida, vamos dizer, ainda é meio complexo tudo isso aqui que nós já conversamos hoje. Não assimilei tudo ainda, e nem é possível assimilar tudo, né? Mas alma e eu superior, aí você me pegou quando você falou nisso aqui. Uhum. Então vamos tentar explicar cada um assim e a identificação dos dois aí, porque você falou de alma, você falou de espírito, você falou de uma série de coisas. Já falamos de eu superior, mas em programas individuais. Nossa, então nunca tinha aparecido a expressão alma e eu superior. Por isso que me chamou a atenção, falou, vamos falar sobre isso. Direta ou indiretamente, todas as conversas tiveram esse tema ou ligado diretamente, né? Ou disperso em algum outro conhecimento então, passado. Mas agora... Né? E agora vamos pegar e conversar especificamente aquele programa que nós fizemos aqui. E avançar um pouquinho nesse aspecto, juntando os dois. Vai ser muito bom. Então, assim, quer ver, grego? Sabe que tudo no universo ele está evoluindo e acontecendo em escala setenária, né? O 7 é o que compõe o universo, né?
Então tem o primeiro, o ponto de onde se origina tudo e manifestado. Ele se projeta em 3, que são as tríades, trindades e todas as teogonias. E esses 3 se projetam em 7. E esses 7 fazem as linhas de evolução, ou linhas do Pramanta, se a gente quiser, num caso específico, no ciclo menor. E a partir dali, então, se criam sublinhas e acontece a evolução para tudo. Do mineral à mônada. Tudo. Passando pelos planetários. Tudo evolui na escala setenária. Nessa escala de 7 universal, nós estamos, no nosso caso, no nosso universo, estamos num quarto momento. O quarto universo, quarta ronda, quarto globo, tudo tem a ver com o número 4, né? E no ser humano acontece exatamente a mesma coisa. 4 mais densos manifestados ou manifestos, né? E 3 em potencial, que é o porvir, é o vir a acontecer, né? Essa manifestação da matéria, então, em quatro gunas, né, ou 4 tônicas, ela se dá através dos 4 elementos os quais a gente conhece, ar, fogo, água e terra, né? E existem mais 3 elementos, né? O quinto já tem nome de elemento, chama-se Akasha, né? E por que ele não existe fisicamente interagindo, mas ele existe invisivelmente interagindo com todos? Akasha e éter poderíamos considerar? Sim, éter é como a ciência chama o que para a gente ocultamente seria o Akasha, né? Se bem que o éter é o corpo, o Akasha é o espírito do éter. Valeu o esclarecimento. Como Tejas é o espírito do fogo, como Apas é o espírito da água, como Prithvi é o espírito da terra e como Vayu é o espírito do ar. Ok. Né? Então, 3 vão vir a existir enquanto elementos. Tem um quinto que está no período de transição, que é o Akasha, que ele serve de base para que todos os outros se desenvolvam. Esses 4 elementos já construídos, essa matéria mais densa construída, ela é o resultado da ação de elementais. Todas as categorias de elementais que já existiram, então, trabalharam para criar resultados, né, consciências, e matéria densa, que é a matéria da qual nós somos feitos, na qual nós existimos, a qual nós respiramos, aquela que nós moldamos quando nós sentimos alguma coisa, aquela que nós moldamos quando a gente aprende alguma coisa. Toda a matéria ela está sujeita à interação com esses 4 princípios mais densos, né, que seria então o ar, o fogo, a água e a terra. Esses 4 elementos básicos é que formam o corpo físico e a parte humana do que a gente considera como ser humano, dentro da qual está o que se conceitua como alma. Então a gente tem o físico, a gente tem o vital, que é o que alimenta o físico, a gente tem o mundo das emoções, que a gente chama de astral, e a gente tem o mundo mental denso, que a gente chama de mente concreta, né? Esses 4 ligados aos 4 elementos e que são os tangíveis que formam a alma, que formam o corpo vital e que formam o corpo físico. Como é um mundo em andamento, né? Então a evolução da matéria que compõe esse universo, a evolução da matéria que compõe a Terra e sua alma, o que nos cerca, né? A evolução da matéria que compõe o nosso corpo físico e a alma de cada um, ela está andando todo ao mesmo tempo, tudo no mesmo conjunto, né? E 3 partes ficam como originadoras de organização, de consciência e sendo a meta de um porvir, quer dizer, é para onde todos nós caminhamos, né? Para onde o 4º universo caminha? Para o 5º universo. Para onde o 5º universo caminha? Para o 6º. O 6º universo para o 7º. O 7º caminha para onde? Para uma 8ª coisa, uma 8ª acima, um outro time de evolução. Então a gente caminha para. E o tempo entre cada desses degraus, hein? Esses primeiros nós já caminhamos aqui, já levamos milhões de anos para caminhar até o 4º. Você está falando que nós temos mais 3. Acho que dá para usar o termo era sem conta para trás e para frente. Seria, do ponto de vista cronológico, a gente não pode. Não tem condição, né? Estipular, não. Mas é um de cada vez, né?
Um de cada vez. E tem que ser trabalhado na sua íntegra cada estágio desse. O que acontece é que há interregnos, a pororoca, né? Sim. Então, quando terminou um, vai começar Não, outro. claro que não. Enquanto está terminando um... Mas eu digo que é um por um. Esses 3 não podem vir juntos, por exemplo, né? Não. Então vai ter que ser o quinto. Cada um está evoluindo. Da mesma forma como o sentido que você falou outro dia, que nós estamos desenvolvendo o quinto sentido, né? Então cada um leva o seu tempo necessário. E só quando ele está resolvido que vem o próximo. O que está em desenvolvimento é o olfato, né? Sim. Depois vem outros sentidos ligados a sexto e sétimo. Mas isso que eu quero perguntar, um de cada vez, no seu devido tempo, e quando ele tiver todo resolvido para vir o próximo. Que você veja, no ser humano, o menos desenvolvido dos sentidos é o olfato. Né? Assim, na visão você consegue, na audição você consegue, no tato, paladar, e o olfato é onde você está ainda... Até porque depois, na medida que a coisa avança, os próprios sentidos adquirem uma tônica diferente, né? Eles se misturam e se passa a ver o que devia ser visto. Aqui a gente já conversou. Sim, né? Já falamos isso. Então, nós temos quatro partes mais densas que formam o que seria o corpo físico e a alma da criatura, né? E tem 3 em potencial. Esses 3 em potencial são os pontos de onde emana a organização, né? Então, no nosso caso, a gente tem corpo físico, corpo vital, corpo astral e a mente concreta. O que anima, o que anima a existência seria o astral e a mente concreta, ao conjunto dos dois, que hoje eles estão embolados, misturados, né? Tá. Então, é o que se chama de alma, e eu já vou discorrer a respeito, né? E os 3 que estão em potencial, que são o porvir, são o futuro da humanidade, isso aqui é o eu superior. O físico, que a parte física densa, né, que então seria o físico, o vital, a emoção, o astral e o raciocínio, logicamente concreta, que são já mais maturados, que está no quarto sistema, esses compõem o corpo físico e a alma. Os 3 que estão por se desenvolver, de onde emana todas as diretivas organizacionais, tanto de consciência quanto de inteligência pura para manter o conceito, esses são que se considera como eu superior. Qual é o nome desses 3? A parte mais básica desses 3, o que seria o quinto princípio, é a mente abstrata, ou seria manas é mente em sânscrito, né? Manas, mente superior. O sexto princípio, usa-se um termo em sânscrito porque não tem um equivalente em português ainda, que é buddhi, é o princípio búdico, né? E o sétimo princípio é atman. Também não tem uma tradução para português. Então se diz que Atman ele é tríplice, porque é como se fosse Atman e Buddhi, Atman e Buddhi, Atman e Manas. Ele existe nos 3 seguintes, como se fossem 2 seres existindo. Um ser superior, que é Atman, Buddhi e Manas. Atman é a centelha primordial cósmica, a inteligência cósmica, né? Ou a parte da divindade é Atman. Ela, para existir, precisa do quê? De Buddhi, sim, né? Que é o que como se fosse o plano do amor universal, né? E o amor universal, junto com a centelha divina, para existir enquanto ser, ele precisa ter mente, né? Precisa ter um mental. E o mental do tríplice Atman é a mente abstrata, né? O Manas superior. Então, Atman, Buddhi e Manas, mente superior, formam o eu superior, que tem por função o quê? Qual é a função do eu superior? Qual é a razão da existência? É contribuir para que a matéria densa inconsciente do quarto sistema evolua. E como é que a matéria densa inconsciente do quarto sistema, que é o somatório de todas as consciências que já existiram, de todos os elementais que existem no mineral, no vegetal, no animal, no próprio aminal, e que existem no fogo, na água, na terra e no ar, como é que esse conjunto ele é administrado por essa tríade superior para que ele venha a adquirir consciência? O que se chama de homem, ser humano. Tá, mas aí... Então, todo esse conjunto de coisas que foi gerado até agora, em termos de evolução, né, ele se concentra nessa forma, por isso se diz esotericamente, ocultamente, que daí o homem é realmente a imagem e semelhança da divindade que existiu materialmente, e realmente nós somos o quê? O somatório de tudo que já existiu até hoje, assim, da consciência
mais embrutecida do mineral, Sim. a consciência mais especializada do mineral, que é o que faz trocar o cálcio com o ferro, com o fósforo, para manter o conceito de vida, até o ígneo, até a terra, tudo existe, né, para que a gente tenha o conceito de vida. E esses conglomerados é que formam o físico que a gente toca, o vital que alimenta o físico, forma o emocional, o astral, e forma também o mental. Então esse conglomerado de seres é o que a gente constituiu de alma e corpo no formato ser humano, sendo dirigido, ou deveria ser dirigido, por uma tríade superior, que é o que a gente chama de eu superior. Bom, Já vou complementar. tá, mas antes disso eu quero perguntar. Você está falando que as 3 coisas ainda estão por vir. 4 já existem, constituem alma, e essas 3 coisas estão por vir, uma que eu fiz a pergunta agora há pouco, uma cada vez, no seu tempo e tudo isso aqui. Então, como se fala tanto de eu superior, se na verdade ele não existe ou vai existir? Como é que é isso? Eu não entendi. Não, ele não existe enquanto matéria densa. Então o que nós estamos buscando? Assim, quando você escreve tanto livro, se fala tanta coisa sobre o tal eu superior. Agora, se estão falando do eu superior, não sei. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa totalmente diferente. É isso que eu quero dizer. Porque a literatura que a gente tem à disposição tem tanto eu superior que parece um Silva de sobrenome do Brasil, por exemplo. Não, é parecido. Não é, pô. Claro que é. Agora, você acaba de dizer um negócio que eu estou aqui só ligadão ouvindo, né? E não é bem assim a coisa. Então eu quero saber. Não, mas é que nós vamos seguir com a conversa. Vamos, claro. Então, eu mostrei como é que é a estrutura de matéria e o que separa em termos de matéria, o que seria o eu superior. Já pergunto desde já, como é que eu posso buscar o eu superior aqui, né? Se ele não está aqui? Essa que é a questão. Então, eu vou... Vamos lá, vai onde você quiser. Mais 2 caminhos. Tá. Assim, o primeiro com relação a como que está manifestado fisicamente, e depois da relação da alma com o eu superior. Isso, claro, e ainda tem um caminho longo até lá. Mas e o que é esse eu superior? O que ele representa aqui, nisso aqui que está aqui agora? Tá. Em mim, em você, o que é? Então, sabe que tudo é setenário no universo, né? Então, tem 4 manifestados, que a gente chama quaternário inferior, né? Que seria a mente concreta, o astral, o vital e o corpo físico. E que a tendência é que fosse separado físico e vital, tendo uma superfície de contato cada um com a consciência, vital e astral tendo uma superfície de contato cada um com a sua consciência, astral e mente concreta separado com um ponto de toque somente, onde existiriam esses canais de controle que eu citei para você agora há pouquinho, que eu já vou falar. Só que como a gente está num momento evolucional vindo de alguns problemas para serem resolvidos, então está tudo misturado. Então a alma, ela se mistura, a razoabilidade às vezes ela está afogada na emoção, a emoção domina a razoabilidade, o instinto está baseado na emoção, e essa mistura, tipo assim, esse caos, esse motim, essa organização é que daí gera o que a gente chama de doença, morte, ignorância, o avidia, desconhecimento, essas coisas assim, né? Mas tudo foi preparado para fluir adequadamente. Então, nesse esquema setenário, tem 4 que estão já estruturados, que é o que forma o corpo físico e a alma de cada um, né? E 3 que são, a gente pode dizer assim, tem 4 rúpicos, ou 4 com forma, né? E 3 arrúpicos, ou 3 sem forma. Okay. Seria Atman, Buddha e Manas. Teria que ter um ponto de contato fisicamente entre eles, né? Ele tem 2 pontos de contato, é uma coisa muito interessante. Então, o que organiza toda a matéria existente, independente do plano, é o que a gente conceitua como prana em todas as suas variedades. Já conversou muitas vezes aqui, né? E quando ele se projeta através desse buraco no céu, que é o que a gente chama de Sol, então ele vem dividido em 7 partes. Como tudo no universo, ele também vem dividido em 7 partes, né? E quando esse prana, que daí é uma energia organizadora, é uma inteligência organizadora que tende a se transformar, ela se projeta no ser humano, ela vai tomar por base 2 locais, né?
O primeiro ponto que ela vai tomar o ser humano, ele tem dois corações, né? Ou dois cérebros, né? Tem um polo sul, que é o coração, e tem um polo norte, que é o cérebro. Quando o prana ele vem e vai ser transformado, então ele é colocado no organismo através da respiração, através da pele e através dos olhos. Então ele vai se dividir de acordo com a sua tônica. 4 vão para uma posição, 3 vão para uma outra posição, mas sempre misturados na questão de serem sétuplos, porque todo prana ele sempre funciona 1 para N, né? Então ele nunca está sozinho, sempre tem um e todos os outros participando. Então, uma parte desse prana, que seria o prana solar, a consciência, ele vai para a pineal. A pineal ela é dividida em 7 câmaras, 7 pedacinhos, né? Cada um desses 7 pedaços vai ter uma consciência. O que é essa consciência? Ela é uma variante do prana ou uma variante dos elementos que compõem a formação da matéria. Outra parte desse prana ele vai se dirigir para o coração. Mas se o coração só tem 4 partes, né? Onde é que ficam as outras 3? Então, daí as 4 partes mais densas ficam nas 4 partes conhecidas do coração, né? Que é o fluxo de veias e artérias, né? E que pega o sangue, oxigênio e devolve, né? Nesse conceito que a gente chama de mantenedor de vida. Só que daí na parte de baixo do coração, na ponta do coração, tem 3 câmaras que são chamadas de Shiva pura, Vishnu pura e Brahma pura, né? Então são 7 câmaras do coração e essa energia que vem, ela é sétupla e se armazena aqui. Daí o coração, que seria o polo sul, ele empurra uma qualidade de prana mantenedor para o organismo como um todo, não é? E através do sistema circulatório. E a pineal ela funciona como se fosse um coração também. Ela pulsa e empurra esse prana sétuplo para todas as áreas do organismo, da mesma forma como se fosse um coração. E aí então, sempre onde tem, através do sistema nervoso, sempre onde tem um vaso circulatório, por menor que seja, ele tem em paralelo, né, alguma conexão com o parasimpático, que é através de onde flui o prana da pineal para manter o conceito de vida. O que acontece? O coração então mantém os 4 veículos mais densos e a pineal alimenta nos veículos mais densos o eu superior. Então, onde está a representação do eu superior no corpo físico e na alma do ser humano? Na pineal. Na pineal, né, e nos 3 pontos debaixo do coração. A pineal, 4 partes dela vão alimentar também inteligências mais densas e 3 são a conexão com Atman, Buddhi e Manas. E no coração a mesma coisa, os 3 pontos de baixo, ali é que emana a consciência de Atman, Buddhi e Manas para o corpo físico. Esse jogo, e aí como é que flui isso? Quer ver como é que flui? Do sul para o norte flui Vayu, ar. Do norte para o sul flui Tejas, fogo. Do oriente... Tejas não é fogo. Tejas é fogo. É fogo? Aham. Não é Agni que é fogo? Não, Agni Tejas é o elemento, Agni é o fogo sagrado. Tá bom. O fogo físico, Tejas, Agni são a mesma coisa, certo. só que visto de maneiras diferentes, né? Daí, do oriente para o ocidente ou do leste para o oeste flui Apas, que é a água, né? E do ocidente para o oriente ou do oeste para o leste flui Prithvi. Então, esse fluxo dos 4 elementos, né, a partir do coração, a partir da pineal e essas 3 reservas que existem na parte de baixo do coração e as 3 reservas das 3 camadas superiores do pineal que são o laço físico que existe entre o denso e o invisível, entre o superior e a alma e o corpo físico do ser humano. Uma pergunta que se apresentou aqui: por que o ser humano, ou eu, ou quem está nos assistindo, é importante ele saber disso que você está falando? É a razão de existir. É importante eu ter noção desse processo que você está explicando? É aquela questão de você compra um telefone, qual é a primeira coisa que você vai fazer?
Experimentar, vou aprender. E você quer descobrir funções novas. Sim. O que você vai fazer? Ler o manual. Porque A gente está ajudando, ou a gente está disseminando, ou compartilhando alguns aspectos do manual de funcionamento do ser humano. Isso, por isso que eu fiz a pergunta assim, é importante a pessoa saber disso aqui? Porque se eu não sei, por assim, o que me liga ao universo? Vishnu Pura, Brahma Pura. Pineal. Como é que funciona? Prana vem, se derrama, vem, flui para cá, flui para lá. Tem literatura a respeito disso aqui? Algumas coisas sobre essa questão de tátua. Os tátuas, então. Sim, tem no As Forças Sutis da Natureza, do Rama Prasad, está no site do Vida Inteligente. Esse é um referencial. A seção de arquivos. Esse sim, é tipo assim, 5% do conhecimento é sobre o alento, né, que é o mantenedor da vida, e que foi traduzido pelo Rama Prasad, a Shiva Gama, ensinamentos de Shiva. Então, assim, os grandes conhecimentos ainda estão ocultos, ou em escolas de iniciação verdadeiras, ou ainda no Oriente. Parte veio. Então, parte disso se encontra no Rama Prasad, e daí o resto do que eu estou conversando com você se encontra no meu caso. A pergunta foi oportuna, porque às vezes a pessoa está sabendo disso aqui, é que nem... Por que o meu neto hoje está estudando sobre determinada coisa, né? Mas é muito importante, Grego, assim, continuando a nossa conversa, claro, hoje, né? Claro. Então a gente vai ver que daí esse jogo entre os elementais que acontece no astral, na mente concreta, na alma, com o fluxo de prana, né, é que vai criar pequenos devatas que ficam circunscritos no ovo áurico de cada um, que mais na frente, se não resolvidos, resultam nas doenças hereditárias. Sabe? Então tem a ver diretamente com o que cada um é. E a maneira de se libertar e de se assenhorar, né, do processo, né, é através do conhecimento. Quando você se assenhora do processo, daí esse assenhoramento é aquilo que a gente conversou várias vezes sobre a questão do Pramana. Então eu começo a tornar a alma tão permeável e tão preenchida de conhecimento abstrato que aquilo que separa, né, a alma do eu superior se rompe e se mistura. E aí chega naquilo que a gente falou em tom de brincadeira de início, que é a imortalidade. Sim. Vamos em frente. Vamos lá. Bom, essa estrutura então física, e o que acontece então, potencialmente todo ser humano tem em si, né, a capacidade para gerir todas as potestades, todas as potências elementais que em si existem. Então, assim, o ser humano iniciado, conhecedor do seu próprio organismo, né, e com físico, vital, astral, mente concreta, equalizado, harmônico e entrelaçado com a mente abstrata, o corpo causal desenvolvido, ele em si é um mago, né? Assim, é o supremo conhecimento. Ele só não faz o que não queira, o que não quiser, no seu corpo físico, para a humanidade ou para o universo, porque ele se assenhora. Você veja só, as mesmas forças que movem os universos estão no corpo humano. Sim, a mesma matéria que compõe o universo. O macro e o micro. Exatamente. E não é só um discurso, é prático, é real, é físico. Né? E então, quando você se assenhora e você domina as forças que existem em você, que são as mesmas forças que movem o planeta, que move o sistema solar, que explode, que faz o sol e coagula, não interessa o que seja, quando você consegue dominar isso, através da vontade, que seria a alma, né? Que é a lógica concreta, significa que ela já tem que estar permeada com a mente abstrata, que daí também você tem todo o conhecimento do abstrato, do búdico e do átmico, e da Pinel também. Aí então você se torna de tal forma íntegro que você daí, enquanto ser humano, cumpriu o teu papel, porque toda a matéria que te forma, todos os elementais que te formam o físico, o vital, todos que formam o teu mundo astral, todos que formam o teu mundo da mente concreta, adquiriram um estado de consciência inédito para esse momento evolucional. Aí você cumpriu o teu papel. Por quê? Porque daí a alma se fez uma com o eu superior. Aí não existe mais o conceito de morte. Enquanto você está falando, interessante aqui, eu vou compartilhar, porque
Eu estou vendo umas coisas aí, vendo sem os olhos, né? Normal. É que normal. É muito interessante. Claro muito que interessante. Astrobiofísica, tudo isso aqui. Se você voltar, todas essas grandes ciências, para você olhar para si, matou. Mas lógico. Aparece tudo. É maravilhoso. Não, sim, eu quero saber como é que flui a energia no planeta e por que as linhas lei fazem isso, tal, por que o planeta gira, por que... Você sabe como é que funciona a circulação no teu corpo? Sabe como é que funciona a circulação do prana no sistema nervoso? Você sabe como é que o sistema nervoso conversa com o sistema circulatório? Você sabe quais são as inteligências que fazem com que o teu coração funcione, a relação das 4 partes do coração com as 3 partes que tem na ponta do teu coração? Você sabe com relação ao cérebro o que acontece na pineal? Você sabe isso? Mandar naves para lá para fazer a prospecção de um lugar tão distante assim que é o mesmo lugar. O lugar é aqui, né? Porque aqui é todo lugar, é aqui. Porque lá é um conceito humano. Exatamente. Lá não existe. Exatamente. Não existe exatamente. Lá. Que interessante. É uma coisa que não existe morte. Eu morrer, eu vou para algum lugar. Não, você não tem para onde ir. Você vai ficar exatamente onde você está. Você só perdeu, no caso da morte, a forma. Se desvincula. Então, morreu. O que vai acontecer no momento da morte? Essas 3 partes que existem no coração, e quando o coração para, elas se libertam e se rompem, deixa de ter a conexão. E a pineal é a mesma coisa. Então, naquele momento, essas 4 partes que estavam unidas para servir de veículo, para que o eu superior se manifestasse e fizesse com que a matéria evoluísse, são dissociadas. Isso daqui é colocado de lado e de reserva. Então, físico se desmancha, vital se dissipa até 2, 3 dias depois, e a alma passa por um processo de sublimação, pega o resultado, prepara uma próxima ligada à essência e vem e se propaga de novo. Conseguiu misturar os 2 em vida. Morte inexiste. O outro aspecto, não, é tudo simplesíssimo. Não, sem dúvida. A iniciação quando você pega o fio da meada, meada, tudo fica simples. Não, a iniciação é um processo simplicíssimo, né? O que torna um processo simplicíssimo invisível é a ignorância, né? E a iniciação, ela trabalha para que a nossa ignorância diminua. No momento que a nossa ignorância começa a diminuir, é como você fala, a gente começa a ver. Mas então é assim? Sim, é assim que funciona. Mas só isso. Muito interessante. Só que é um conhecimento libertador. Sem dúvida que é. Não é? Sem dúvida. Você tem um planeta com 7 bilhões de seres libertos, você só pode ser dirigido por quem? Por seres de alta estirpe, né? Não é qualquer um que dirige qualquer um, entende? Então a ignorância em si é um instrumento de manutenção, de manipulação, de uma série de coisas. Mas é mesmo. Vamos colocar assim, é de manutenção das coisas do ciclo que finda. Isso, né? exatamente. E a gente pode se envolver. Tem que atravessar o Mar Vermelho sem molhar os pés. Senão, se envolveu, acabou. É isso Duralex mesmo. Sedlex. Nossa. Bom, vamos lá. Vamos pegar daí, então a gente viu fisicamente como é que é, o que é o eu superior, o que é a alma, né? E qual é que é a conexão. Vai começar uma vida, né? Os resultados anteriores ligados àquela mônada, né, vão ser desenrolados, né? E aí essas bases começam a ser desenroladas, começa a atrair a matéria que lhe é peculiar, que lhe é simile similibus congregantur, semelhante atrai semelhante, começa a atrair. Aí então, se eu tenho uma existência e eu tenho um resultado astral, né, de existências anteriores ligada à minha mônada, não ao Jorge, não ao grego, ao que eu faço parte, eu não sou ninguém, não sou nada, né? Daí começa a desenrolar, vai atrair o quê? O astral mais denso, porque é aquilo, vou nascer, né? Aí vou formar a minha matéria mental, que faz parte da minha alma, vou formar a minha matéria astral, que faz parte da minha alma. Aí eu começo a gritar: alma do Jorge, ou alma tipo J, alma tipo J. Aí a matéria começa a vir, conglomerados de elementais. E quem vem? Encrenqueiro, teimoso. Tudo que é tipo. Ligado àquele código que eu estou chamando. É como uma senha. Você está esperando para ser atendido, o cara grita lá: 175, né? Opa! Vem para ser atendido. Então começa a gritar várias senhas. Então esse povo vem. E o que esse povo vai fazer? Eles vão existir na tua alma vazia. A alma em si, ela é vazia. Só que o vazio não existe.
Ela é vazia Não de existe mesmo. seres, mas a matéria que forma a tua alma, ela é de determinado tipo, né? E aí então esse tipo, esse potencial que existe na tua alma, né? Por assim, eu vou fazer bolacha, aquela bolacha de forminha, né? Sim. E sim, puxa, eu gostaria de fazer bolacha integral. Daí eu vou ver na minha despensa, mas só tenho farinha branca. É porque quando foi formada a tua despensa, a tua alma, você só chamou farinha branca. Na tua lista do supermercado não tinha farinha integral. Né? E aí você vai comer bolacha com farinha branca. Por quê? Porque é o que você tem que resolver. Aí então o que são esses potenciais que existem na alma de cada um? As tendências positivas e negativas, skandhas e nidanas. É só isso, mais nada. E quem produz essas imagens, a gente fala sempre aqui, a gente já falou, e também ocultamente se fala muito aos anais akáshicos, né, os registros do Akasha. Sim, registros, Então isso aí, né, é uma coisa muito simples, é que daí todos os elementos, os 4 elementos em cada um de nós, porque assim, o ser humano ele tem em si, né, o terra, água, fogo e ar, os 4, e mais o Akasha, que é o 5º elemento, né? O Akasha é o formador de imagem. Então, no ser humano, esse trânsito de prana e os 4 elementos interagindo, e esse caos astral e os nossos sentidos captando, interagindo com os elementos e captando, como é que chama como é que é grego? Jnanendriyani, grego. Eu ia lembrar, claro que eu ia. Que então os Jnanendriyani então, são os 5 elementos interagindo, as máquinas que nós temos, né? Máquina de visão, máquina de audição, máquina de tato, máquina de olfato. Então eu pego a matéria, eu moldo, daí eu entrego isso para o sistema nervoso central, né? E aí o prana no sistema nervoso central, né? Através do parasimpático que foi jogado pela pineal, ele daí passa isso para o cérebro. Isso é uma coisa muito interessante. E aí os canalículos que nós temos daí no cérebro, na massa cinzenta, e que desaparecem com a morte, ali flui o Akasha. E o Akasha é quem forma as imagens e entrega para Manas e entrega para os registros. Então quem molda o porvir é a interação. Esse porvir moldado é que depois então vai dar um karma patológico, uma tendência positiva, uma tendência negativa. E não é culpa de ninguém. É uma interação que ficou pendente de ser resolvida. Né? Precisa mudar esse conceito de culpa, tudo é culpa, não é nada disso. Não existe. Não existe isso. Bom, aí então, um outro aspecto de como é que é essa relação daí da alma com o eu superior. Então, a criança quando nasce, ela nasce com a alma vazia. Ela nasce com alma e sem alma ao mesmo tempo. Ela tem assim, um quadro branco a ser escrito, um quadro negro a ser escrito ainda. Isso que é a alma. Né? E o que eu vou escrever ali? Toda a emoção que eu tenha, todo o conhecimento que eu tenha, eu vou escrever ali naquela alma. E veja que a criança nasce com a alma vazia, com tendências positivas e negativas, mas todo ser humano tem em si o quê? O eu superior no coração e o eu superior na pineal, porque quando os dois se unirem, aí pelo Sahasrara, pelo corpo causal, se une a alma com o eu superior e acabou a própria saga da vinda para a matéria, a saga da vida ou a roda de Sansara, os múltiplos renascimentos e mortes. No momento em que o superior e a alma se unem, acabou. Então o caminho é buscar o caminho para unir os dois. Óbvio. Lógico, essa que é a razão de todas as existências, essa que é a razão de existir a iniciação, é dar elementos para que a alma amadureça e se una ao eu superior, porque daí, quando a razão vai coordenar, já bem, os instintos, porque daí sim, então nós temos os Jnanendriyanis, né, que são a ação do que eu recebo do meio. Então o eu superior,
cego, surdo, mudo, não faz nada. Ele está esperando que imagens cheguem para compreender o meio. É aí que eu quero chegar daqui a pouquinho, Né? vamos lá. E aí, baseado nessa compreensão de meio, ou até se chega no eu superior à minha conversa, depende, né? Em algum momento, então o que chega vai gerar reação. Então é o karma endriani, é como é que eu interajo com o mundo, o que que eu falo, o que que eu faço, o que que eu digo. Né? Então isso é o karma endriani. Dependendo de onde esteja o foco de regência da minha existência, se minha existência é dirigida pelo instinto, pela emoção, pela razoabilidade, pela mente abstrata, ou pelo amor universal, ou por Atman, então a partir daí eu vejo assim, qual é o contato daquela criatura com o eu superior dele. Vamos lá. Sim, e isso é que se busca, é que quem coordene realmente a vida de cada um de nós não sejam os instintos, não sejam as emoções, não seja a mente concreta. A mente concreta tem por função controlar as emoções e os instintos, mas ela tem que estar subordinada à mente abstrata, que por sua vez está subordinada ao amor universal, que por sua vez está subordinado e ligado à própria centelha que emana do manifestado, que é o conceito de Deus. Você lembra no programa que você me entrevistou, que eu disse para você fez aquela pergunta lá que você disse, e eu disse na ocasião, já faz umas 2 semanas, não é isso? Que você perguntou sobre como é que eu me sentia, eu não lembro bem a pergunta, e eu dizia que dentro de mim eu sentia que existia uma coisa muito bonita, ou que existia um ser muito bonito. O que é isso? O que era isso? Esse é você. Esse sou eu, mas esse não é meu eu superior, esse então. Esse é o teu superior. Tá, mas como é que ele se manifesta, caramba? Aí é que tá, Grego. Aí que eu queria chegar no negócio. Mas é que não existe assim. Então, ele existe em espasmos? Ele tem acessibilidade? Boa, quer ver? É uma imagem boa que dá pra ver como é que é. Vamos lá. Então ele é acessível. Óbvio. Opa, não é? Não, é porque sou eu. Se eu tenho que achar o caminho da alma para o eu superior... Não, mas o superior não é outra pessoa. Sim, eu sei. É você, não. Sim, quer ver como é que é? Quer ver como é que é? Se você falou que o segredo é esse, claro, e ele está acessível, assim... Olha só. Então, primeiro uma analogia, vamos usar 2 analogias. Vamos lá. A primeira é assim, para ver como é que assim, então às vezes você diz assim, putz, eu tive aquela pessoa teve um espasmo de consciência. Isso. Então você imagina, esse espasmo de consciência é o eu superior que falou assim, putz, não seja tão ignorante, não é? Eu já falei espasmo de amor universal. Que é isso? Eu falei que eu não queria sentir de novo. Né? Então tem aquele, sabe, no parque tem aquele carrossel, aquele negócio de cavalinho, né? Isso. Então vamos imaginar que daí você, a tua alma, né, tua mente concreta e o astral, né, estão no cavalinho e a madeira do cavalinho é o corpo físico. Tá. E você está girando. Só que ao invés de girar assim bem devagarzinho, né, daí você imagine girando assim um pouco mais rápido, né? E aí tem aquela cerca que separa as pessoas para não se machucarem no carrossel, né? E aí tem alguém parado aqui do lado de cada cerca, não é? E aí tá tentando conversar contigo. Aí ele fala assim, aí você... E o carrossel rodando. Isso, tem que esperar, fazer a volta para continuar a conversa. Ô, Grego! Aí você... Aí você tem que esperar dar uma volta. Olha... Aí cada vez que dá uma volta, aquele lá consegue falar uma frase para você, aí você pega a frase inteira. Tá. Eu já vou fazer isto. Obrigado. Então, aquele que está lá é o eu superior gritando a você, ei Grego, não faça besteira, né? Esse é o eu superior. Sim. E aqui é a alma. Quanto mais rápido você está aqui, ou quanto menos você prestar atenção para lá, que é o conhecimento, mais você está por conta própria. Chega um ponto em que daí aquele que está ali, isso é uma coisa muito, assim, evolucionalmente triste, aquele que está ali está parado esperando, né? Aí está dando uma volta, e essa volta do carrossel demora 1 ano, 10 anos, 50 anos, 1 dia, 1 minuto, 1 segundo, depende de cada um. E se ele correr? Boa. Então aí ele está parado ali, né? E esperando. Só que é o seguinte, você não está olhando para lá.
ele está parado. E aí ele vê, você grita, fica de pé no cavalo, joga pipoca nos outros, xinga, esculhamba, tal, desce, você está chutando o pau da barraca ali. Ele parado esperando, você nem olha. Putz, estou aqui há uma vida esperando, o grego nem olhou para cá. A alma do grego, né? E ele é você, ele é teu eu superior. Sim, já pesquei. Passou. Olha, não vai ter jeito, vou embora. Ele sai, vai embora. Aí é a morte em vida. Aí a pessoa continua existindo, mas sem ter mais conexão nenhuma. Ele não vai chegar a lugar nenhum. Quando morrer... Não tem, é irreversível? Nesse caso, sim. É mesmo? Olha aí, pessoal. Nesse caso, sim. Agora, o oposto. Aí você foi, e a vida levou, e foi indo. Disse, o que será aquele cara? Será aquele cara? Tá parecido comigo. Ele acena para você, acena, primeiro contato, né? Oi, ô grego. Aí ele fala assim, ei, não dá para me acompanhar? Daí ele fala assim, dá sim. Daí ele começa a se mover, porque o tempo e o espaço para ele não existe. Ao redor do carrossel em tal velocidade que para você parece que vocês estão parados o tempo inteiro. Nesse momento, o que acontece? Você e eles são um só. É como você olhar uma hélice de um helicóptero, né? Tá girando, mas... Nesse momento, quando o teu eu superior se move tão rápido quanto, ou tão lento quanto, ele desacelera, né? A ponto de você conseguir vê-lo permanentemente, ou o que na verdade é o que acontece, não é que ele vai correr, é que daí a tua mente concreta se misturou com o abstrato de tal maneira que o teu raciocínio acompanha o dele, o carrossel começa a girar tão rápido que para ele parece que está parado. Você tem que fazer todas as cores se transformarem no branco. Pronto. Nesse momento, perfeitamente. Nesse momento que acontece, a alma e o eu superior têm um único código de linguagem. Estão parados de frente um para o outro conversando. Daí toda a ação que você faça no dia, o que você faz, o que você pensa, o que você sente, o que você fala, o que você ouve, o que você vê, o que você escreve, tudo o que é já é resultado não mais teu, não mais dele, mas uma coisa nova que é a união do eu superior com a alma. Aquela mônada, sucesso, uma estrela apagou. Por quê? Porque a estrela era um karma dessa relação mônada-alma não resolvida. Ou então a estrela, cada vez que alguém deixa de ser ignorante, de ignorar, a estrela se apaga. Ou de ignorar completamente. De ignorar, claro. Tem uma outra analogia, a gente já conversou aqui, vamos pegar aquela... E isso é uma analogia usada assim desde o início da raça ária, né? Da questão da carruagem com os cavalos. Isso, sensacional essa aí. Todo mundo fala até hoje. É a mesma coisa. Corpo físico, carruagem. Os instintos e as emoções, os animais. A mente concreta, o cocheiro. Os arreios são os canais de comunicação, os caminhos de comunicação da vontade, da razoabilidade, que permitem ao cocheiro, que é a mente concreta, frear os instintos. Isso aí foi muito bem. E o passageiro? Quem é o passageiro? Nós. O eu superior. O eu superior é o passageiro? Nós, né? Na verdade, nós somos o verdadeiro eu é o nosso eu superior, né? Lógico. Esse que é o verdadeiro, cada um. O eu superior, o que é? O eu sou. Esse é o eu sou. O eu superior é o eu sou. O resto é o eu estou. Porque o eu humano fala, eu sou quem eu sou. O eu superior fala, eu sou o que eu sou. O ego sum que sum, visto de maneira diferente. No caso da carruagem, aí o cocheiro fala assim, olha, grego, nós vamos seguir em direção ao norte, né? E aí você chibata nos cavalos. Só que os cavalos já sabem, eu vou tirar um cochilo aqui e tal, e o negócio começa a degringolar, e os cavalos pegam os arreios nos dentes, e começam a tomar a direção que querem, e eles vão para cá, vão para lá, né? E aí o passageiro fala assim pro cocheiro, ei cocheiro, tudo certo aí? Cocheiro jogado, dormindo, deixando a coisa, sabe? Aí chega um ponto em que daí a carruagem está indo em direção ao precipício. Precipício, isso. O que o passageiro faz? Cai fora.
que é a mesma coisa que eu conversei antes. O observador. Bacana. Essa já vai ficar bem gravada para todo mundo. Se vira e larga o cara sozinho no carrossel e vai embora, acabou. O ideal é que daí a coisa flui tão bem, a paisagem que o passageiro está observando através da janela, ela é tão límpida, a viagem é tão agradável, que daí ele e o cocheiro conversam e o cocheiro fala assim: você não quer vir na boleia? Aí o passageiro vem, sobe para a boleia e ele e o cocheiro juntos conduzem os cavalos. Maravilha, maravilha, muito bem. Chega, e a coisa muito interessante, porque daí o passageiro e o cocheiro juntos vão conduzir a carruagem, os cavalos. No final da viagem só tem um sentado ali, porque eles se fundiram em um só. É bacana, o Jivatma. Bacana. Passou de Jiva para Jivatma. Muito bom. Nossa, ficou agora nesse final aqui. Isso que é alma e eu superior. Vamos colocar então agora aquelas 3 situações que eu te coloquei, que eu acho que serve para ilustrar. Você fez aquela primeira coisa aquele primeiro fato que eu te contei no dia da entrevista ali. Eu estar consciente de uma forma e a bebida ter me alterado. Você pode fazer alguma colocação entre... Sim, porque daí você tomou a bebida e você... Então, essa passagem de um estado para um estado de álcool... A bebida foi o veículo para me mostrar isso aqui, porque sim, tanto é que está vivo até hoje. Eu estou A bebida, ela rompe temporariamente. A bebida é como se fosse um alucinógeno qualquer. A bebida é uma droga, né? Sim, é uma droga como outra qualquer, né? Claro que é. Então ela faz com que se rompa temporariamente as rédeas da carruagem. Tá. Então aí o corpo, o instinto está por conta própria. E aí é interessante porque nesse caso a bebida ela faz com que o cocheiro durma e as rédeas se rompam. Os instintos, então a pessoa faz o que os instintos mandam, isso, né? Ou as emoções mandam, né? E aí, para que você tenha se visto bêbado, então você estava não como cocheiro, mas o passageiro estava vendo o que estava acontecendo. Bom, muito interessante isso, porque a bebida, e engraçado a questão da bebida, você estava contando, daí eu estava me lembrando, que aí eu nunca tomei porre, né? Nunca fiquei bêbado a vida inteira, né? Nunca, né? Também... E uma coisa que daí agora já não mais, mas antes tinha uma coisa que me despertava, não é ódio, ira, né? E ira numa quantidade acentuada. Era o barulho do gelo batendo no copo. No copo, tá. Uma coisa assim, uma das poucas coisas que me despertavam, me deixavam irritado. Irritação eu não sinto, era ira, eu sei né? Como é que é. E é uma coisa ilógica. Como é que o som de gelo no copo vai fazer com que... Alguma lembrança? Alguma nidana. Não tenha dúvida, claro. Não é? Então isso já resolvi. Agora, por mim, posso mergulhar na piscina, não interessa o que seja, né? Então, é interessante que daí o álcool, ele funciona então, ele faz com que o cocheiro durma, que é a razoabilidade, a mente concreta, né? E rompe as rédeas. Mas ele permitiu que o meu passageiro... Mas daí, aí é que tá. Sabe? Aí é que tá uma situação sui generis, porque daí então o passageiro vê o cocheiro dormindo, a rédea rompida e mantém a memória. O que acontece? Na medida que você vai falando pro teu passageiro assim, vamos supor assim, um complemento de analogia, o teu passageiro é grego e o teu cocheiro é brasileiro e não sabe grego, e aí lá na passagem, na saída, alguém entregou um bilhete pro cocheiro, né, e falou, não, eu sou o cocheiro, você é o passageiro, tá? Você é o eu superior, eu sou o desembestado, sou a alma. Aí me entregaram um bilhete e falaram assim, ó, leva esse cara para tal destino, né? E eu comecei, eu vou levar, né? Chibata e tal, durma, fazer uma farra ali e tal, né? E aí você está tentando conversar comigo, mas eu não sei grego. Daí você pega e começa a me ensinar ao longo da viagem um idioma no qual a gente consiga conversar. Sim, através de gestos, o que você quiser. Ou o que seja, né? Esse processo daí do passageiro ensinar o cocheiro um código de linguagem comum, isso que é a iniciação da... tá aí, ó. Chega um ponto em que daí eu consigo compreender o que está dizendo. Ele fala assim, ei, você está no caminho errado. Por que você não falou antes? Aí você fala para mim, mas você não entendia grego. Certo, perfeito. Isso que é a iniciação, né? E aí, como é que isso acontece na iniciação? Então você vai e
conversa sobre o prana, sobre os 3 pontos no cardíaco, sobre não sei o que, sobre o fluxo, sobre alma, sobre o superior, e onde é que esse conhecimento que a gente está trazendo, ele está se alojando? Na alma, na mente concreta, na emoção, né? E aí, isso que é? É o início do código de linguagem para que você possa conversar com quem? Com aquele de onde emana esse conhecimento. Quem é aquele de onde emana esse conhecimento todo? O teu eu superior, porque nele tudo está. Ele tudo sabe, ele tudo é, ele tudo vê. Por quê? Porque ali está o amor universal e a mente abstrata, o que mais há para saber? Nada. Verdade. Agora veja, o segundo caso ali que nós falamos da fábrica de velas, já foi um outro outra tipo, história, outra história, né? História. É porque assim, aí então nessa interação, né, nesse jogo do cocheiro com os animais, aí a coisa e você vai gerando elementos ou devatas que podem permanecer. Se o que é gerado dentro da tua... É como se está na tua casa, está falando baixo com os seus filhos ou com alguém, só você ouve. Você deu um grito, o som atravessa a parede e vai para a casa do lado. Todo mundo fica sabendo. Quando você grita ou odeia, o que acontece? A parede da casa de cada um é a superfície do ovo áurico. O que é produzido aqui é muito intenso, rompe e sai. Esse som que saiu, ele vai incomodar todos que ouçam, mas ele está ligado ao pai e mãe. Então, esse som perdido são os devatas, são os miasmas, são os cascões, é tudo aquele resto, e também os que morreram e não foram. Então tem uma porção de gente, né, elementais ou almas inteiras perdidos nesses espaços que existem entre as casas de cada um, que é o ovo áurico de cada um, né, que ele tende a... Você está no bar, ou então você está na rua, você gosta de tomar uma pinguinha, fala assim, eu vou jogar um pouquinho pro santo. Aqui todo mundo você fala. Você derrama, né? Não deve fazer, porque quando você derrama aquele pouco de bebida para que você diz de brincadeira ou de gozação que é pro santo, aquela coisa magnética que vai resultar da... É criação, né? Pensamento é criação, né? Que você falou. E fisicamente, aquela coisa etérica que vai emanar do álcool, do local, ele vai atrair aqueles que ainda daquilo precisam. Perfeito. Então, você está alimentando aqueles que deveriam ir e ainda estão temporariamente para trás, não deve fazer isso. Eu quis contar esses dois fatos exatamente para a gente posicionar, procede, né? E acontece o seguinte, daí então você... aconteceu aquilo, você tomou. Aconteceu de novo, você tomou. Né? Porque assim, eu fiz uma vela xadrez, uma roxa, me deu vontade de tomar uma pinguinha. Aí agora vou fazer uma vela branca. Também vou tomar porque estou contente. Hoje eu produzi 1 milhão de velas. Vamos beber para comemorar. Isso aí, pronto. Aí já... Pronto. E aí aquele que antes tinha que passar através da parede da tua casa, que é a parede do ovo áurico para se projetar, daí de tanto passar acaba fazendo uma fissura. Uma fissura serve para a gente entrar e para a gente sair. Então pode por ali entrar coisa que não te pertence e se mistura e passa a usar você para coisas que você... Mas esses dois fatos que eu te contei é interessante porque existe alguma coisa em nós, sei lá que coisa é essa, que ela te avisa. Que o primeiro me mostrou, eu era eu e não conseguia me dominar. Né? E o segundo falou, eu não bebo, como é que eu estou com vontade de beber? Quer dizer, você já... Aí eu tô o teu passageiro. Você entendeu? Mas olha, então quer dizer, está sempre presente de uma certa forma ou não? Chega, porque, veja só que a gente quando está quieto, a gente fica conversando o tempo inteiro. O conversar o tempo inteiro com você mesmo é um aprendizado, né, pro teu cocheiro, para você, para tua alma, né? É um papo legal você conversar com você. Claro que e quanto mais crítico, quanto mais lógico, mais você está ensinando os desejos. Depois você fala assim, não, eu estou com vontade de comer chocolate. Não, você está com desejo de comer chocolate e o exercício da minha vontade é que vai determinar se eu vou comer agora ou não. A hora que eu quiser. Né? Esse jogo, esse aprendizado, esse ensinamento ou essa iniciação dos desejos é uma das obrigações da própria existência. Só que daí você, a razoabilidade, a mente concreta, a razão, vai fazer isso com os instintos e com as emoções. E quem vai fazer isso com a mente concreta? A mente abstrata, que já é o superior. E como é que você vai fazer? Você tem que criar o código de linguagem. Como é que é o código de linguagem? O que a gente tem feito nesses anos todos.
aprende isso, aprende aquilo, conversa, a gente leva cada um para lugares e cria canais, cria fluxos de contato com outros conteúdos que tendem a criar um código de linguagem para conversar com um eu superior. Qual? O de cada um. De cada um, claro, claro. O importante é conhecer o seu, né? Claro. E aí, em fazendo isso, você está a caminho da unificação, a caminho da imortalidade da consciência plena. Isso é o Buda, isso é o Crestos, isso é o ungido, isso é que é a verdadeira iniciação. Isso é ser mag, M-A-G-H, mago. Então, pelo que nós conversamos hoje, está aqui claro. Primeiro, vamos nos atentar para os tátuas. Para isso, existe o livro Rama Prasad em português, conseguimos. As Forças Sutis da Natureza. As Forças Sutis da Natureza estão na seção de arquivos da comunidade Programa Vida Inteligente no Facebook. Qualquer um pode baixar, estudar, e ler. Conhecimentos da Sociedade Brasileira de Eubiose. Perfeitamente. Já esses caminhos são diversos, quer dizer, mas pelo menos tem caminho. Para aqueles que forem buscar o caminho e forem ler o livro do Rama Prasad, assim, não se aborreçam, não se entristeçam e não desistam, porque é um livro com uma linguagem complexa. Sim, então você né? tem que ter paciência. Considerem um livro como se fosse assim, vocês vão ir, hoje é o dia de satisfazer os desejos. Eu vou lá na loja, para quem é de Florianópolis, fazer propaganda, na Mayra Pauli, que fica lá perto da Madre Benvenuta. Sim. E lá onde é que tem o melhor bolo do mundo. É um bolo pequenininho assim, redondinho assim, feito de chocolate suíço, negócio assim. Olha, tá não, negócio assim, de outro universo. Né? Aí, não, hoje é o dia de satisfazer os desejos, porque é o meu aniversário, eu vou me permitir, então eu vou lá. Fico na frente da prateleira e vejo assim, qual é o tipo do melhor bolo do mundo que eu vou escolher? Olha, e como é que eu vou escolher? Eu olho e aí eu simulo aquele negócio que eu vou comer, porque é a maneira de analisar o quão bom é. Comer, né? Por isso que diz comer com os olhos, né? Perfeitamente. Né? Ou quando você assim, isso não me sabe bem o que você ouve, porque o que se ouve tem sabor também, né? Então eu escolho aquilo que me apetece. Assim, o desejo mais forte é o que vai ganhar. É o que aquele dia você está precisando absorver, né? No livro é a mesma coisa. mesma coisa, você vai folhear sem a obrigação. Se eu estou com vontade de comer bolo de chocolate, hoje eu não quero comer salada de alface. Acabou. Perfeito. É meu direito. Isso. Então eu vou ler o livro. Você não é obrigado, Jorge, quer dizer que você tem que... O livro inteiro é feito de alface e hoje não é o dia. Hoje eu quero ler só um parágrafo porque ali está o bolo de chocolate. Eu li, fechei o livro e vou ler de novo daqui a um ano. Eu não tenho obrigação nenhuma de aprender tudo hoje. Não devo obrigação para ninguém. É a minha vida. É para isso que Mas agora eu não posso ficar dormindo. Isso, para isso que tem os cursos, que está aí o EAD da Eubiose, o próprio livro, né, a próprio bate-papo na comunidade ali, falando sobre os temas do Vida Inteligente, os 240 vídeos que tem do Mosaicos do Novo Ciclo, ou os mais de 600 e 700 de outros temas que a gente aborda no Vida Inteligente. Então, não tem justificativa. Tem uma, como é que se diz? Tem uma vitrine maravilhosa para você se servir daquilo que você tiver com vontade. Um outro comentário ainda que é muito importante, assim, desde que você esteja com vontade de... Claro! Que tenha chegado o tempo de... Ninguém é obrigado. Isso mesmo que você tenha decidido, não, agora é hora de caminhar, qual é o caminho que você vai seguir? Aquele que seja o teu caminho, pode ser sem um dúvida, outro caminho qualquer. Mas para isso você tem que tentar, né? Para ver se é isso. Qual seja o caminho, o importante é que a gente ande, né? Porque a vida é o andar, final de caminho não existe. Isso aí, eu acho que hoje tá bem, Jorge, foi legal, no começo eu achei complexo não, eu falei, opa, mas não, é sempre a gente... É simples. Não, eu falei, não sei o que vai dar, porque eu acho que é um tema difícil de ser... apresentado, né? Mas a gente sempre se engana. Às vezes o assunto, quanto mais complexo ele é, mais simples é de conversar a respeito, porque obrigatoriamente você tem que desarmar a mente concreta para compreender. E aí é tranquilo. Não, os elementos foram dados aqui e está tranquilo para quem tiver com vontade, como o Jorge disse, determinar quando for chegada a hora, né, de cada um, né? Então, se não for agora, vai ser na próxima existência ou na outra. Então, pelo menos agora ficou
você já sabe mais ou menos o que é o eu superior, né? E a gente sabe o que é a alma. A alma, nós temos N programas aí para vocês verem, e o eu superior está aí um pouquinho mais alimentado. Quem sabe... Tem que usar o Código de Defesa do Consumidor, é respeito ao passageiro. É isso aí, respeito ao passageiro, bacana. Jorge, muito obrigado mais uma vez, foi muito bom. Sempre muito é uma bom. satisfação vir aqui. Então é bacana a gente ter essas oportunidades. Para vocês que ficam, um fraterno abraço e um feliz sempre. Fiquem bem, fiquem em paz, uma boa vida para vocês.